Olá pessoal, sou o professor Vinícius Nascimento, de Ciências, e sejam bem-vindos à TV Escola Jaboatão. E hoje a nossa aula vai para os sextos anos. O nosso tema de hoje será misturas homogêneas e misturas heterogêneas. E o objetivo da nossa aula vai ser exemplificar misturas homogêneas e misturas heterogêneas, considerando suas fases e seus aspectos. Vamos começar? Então, para que a gente possa entender o que é uma mistura, a gente precisa entender antes alguns conceitos. Por exemplo, o que é uma substância? Por definição, as substâncias são caracterizadas por serem constituídas de um único tipo de componente, ou seja, de um único tipo de partícula. A gente consegue ver aqui um exemplo de um copo de água pura, que é constituído de partículas exatamente iguais. São as partículas de H2O, que nós chamamos de água. Já uma mistura, ela é constituída de mais de uma substância, ou seja, de mais de um componente. Podemos ver aqui nessa imagem um recipiente que contém água, areia e óleo. Nós sabemos que a água é uma substância e todas as suas partículas são iguais, mas o óleo já é outra substância. Suas partículas vão ser diferentes das partículas da água. Da mesma forma, a areia. Ela é formada de partículas que são diferentes das partículas da água e diferentes das partículas do óleo. Então, nesse recipiente, nós temos pelo menos 3 tipos de partículas diferentes. As partículas da água, as partículas do óleo e as partículas da areia. Ou seja, temos pelo menos 3 substâncias diferentes. E se eu tenho mais de uma substância, eu tenho aqui uma mistura. Mas como existem várias misturas diferentes, tem um outro termo que a gente precisa entender: a fase. Fase é cada um dos aspectos representados por uma mistura. Ou seja, cada uma das partes de uma mistura que nós conseguimos perceber. Nessa imagem, por exemplo, nós temos uma mistura de água e óleo. E eu consigo perceber a diferença entre as duas. Essa porção que está mais embaixo é uma fase, que ela é constituída de água. E a porção que está mais em cima é outra fase, constituída de óleo. Cada uma das partes que eu consigo diferenciar da mistura é chamada de fase. Aqui nessa imagem, a gente consegue observar aqui no meio uma mistura de água, areia e óleo. Se eu tenho 3 substâncias, eu consigo observar 3 fases. Da mesma forma, nessa primeira imagem aqui, a gente tem uma mistura de água e óleo. Eu consigo observar 2 substâncias, então 2 fases. Na terceira imagem, a gente tem aí uma mistura de água e açúcar. Se eu pegar um copo de água e colocar uma colherzinha de açúcar e misturar bem, eu vou perceber que eu não consigo diferenciar uma da outra. Depois de um tempo, vai ficar com um aspecto só. Ou seja, essa mistura daí tem apenas uma fase. É claro que vocês podem se perguntar, mas se eu continuar colocando açúcar, vai ter um momento onde o açúcar vai ficar acumulado no fundo. Nesse caso, essa mistura deixa de ter uma fase e passa a ter 2. Eu consigo observar 2 aspectos, então seriam 2 fases. Então, de acordo com a quantidade de fases que a mistura tem, eu posso classificar a mistura em 2 tipos, homogênea e heterogênea. A mistura heterogênea, que também é chamada de solução, é aquela que só tem uma fase. Um exemplo muito comum é o suco em pó, que a gente chama de quisuco. Depois que eu misturo o pozinho na água, eu não consigo mais diferenciar um do outro. Tem uma única fase. Então, o quisuco é uma mistura homogênea. Vamos lembrar de outras misturas homogêneas. A mistura de água e sal, essa primeira, também é homogênea, porque eu não consigo diferenciar os dois depois que eles já estão misturados. Uma outra mistura homogênea é a mistura de gasolina e etanol, que é usada nos carros. Depois que eles são misturados, eles formam uma única fase, um único aspecto. Então, são outra mistura homogênea. Mas nem sempre as misturas são líquidas. Por exemplo, essa terceira imagem daí são tubos de bronze. E o bronze, na realidade, é uma mistura homogênea de cobre e estanho. E pode ter também outros componentes, como chumbo, níquel. Eu não consigo diferenciar os seus componentes. Portanto, é uma mistura homogênea. Uma outra mistura homogênea ainda é essa última aí, o ar.
Nele a gente encontra oxigênio, gás carbônico, nitrogênio, argônio, vapor de água, vários componentes, mas eu não consigo diferenciá-los. Então o ar é uma mistura homogênea. Então, se uma mistura homogênea é aquela que só tem uma fase, mistura heterogênea é aquela que possui mais de uma fase. A gente tem aí o exemplo de um bloco de granito, que é aquele material do qual é feita a brita, as pedrinhas que são usadas em construção. O granito é uma mistura de quartzo, mica e feldspato. O quartzo é a parte mais branca, a gente pode ver uma imagem aí abaixo. A mica é a parte mais escura, tem uma outra imagem também. E o feldspato ele é mais rosado, tem algumas partezinhas que a gente consegue observar no granito. Como eu consigo perceber a diferença entre essas partes, então eu sei que é uma mistura heterogênea. E vamos ver outras misturas heterogêneas. A gente tem aqui a água e o óleo. Como eu consigo diferenciar os dois, eles têm duas fases, então é uma mistura heterogênea. Na segunda imagem nós temos água, areia e serragem. Eu consigo diferenciar os três, temos três fases, então é uma mistura heterogênea também. E eu trouxe aqui duas substâncias que parecem muito ser homogêneas, mas na verdade não são. A primeira, que é a terceira imagem daí, é o leite. Na realidade, o leite possui várias gotículas de gordura. Se essas gotículas estão diferenciadas, estão separadas do restante do líquido, então eu tenho uma mistura heterogênea. Da mesma forma, o sangue. O sangue, ele é composto de um líquido, que é chamado de plasma, e mais as células que estão misturadas ali dentro, que estão soltas ali dentro do plasma. Então, como eu consigo diferenciar o plasma das células, eu tenho uma mistura heterogênea. Ok? Então, pessoal, já que a gente já falou tudo sobre misturas homogêneas e heterogêneas, eu tenho um desafio para vocês. Eu quero que vocês procurem em sua casa misturas e vocês anotem no seu caderno de ciências quais delas são homogêneas e quais são heterogêneas, ok? Então, bom estudo e até a próxima aula.